Olá, eu sou Adriana Fávero, advogada criminalista e, como eu sempre digo, mais informação e coerência. Vamos falar sobre um vídeo polêmico dessa semana do desembargador Eduardo Siqueira, mas antes, deixe o seu like e se inscreva no meu canal no YouTube, que tem um link aqui na minha bio. Muito já foi falado sobre essa situação que ocorreu, mas eu gostaria de tecer alguns comentários com um viés, uma pegada, olhando mais o direito penal mesmo. Existiram alguns crimes ali, em tese, no meu entendimento, que a gente pode visualizar. Um deles, que está bem claro, que é o tráfico de influência. Quando ele pega o celular e liga para aquele secretário de segurança de Santos, é um tráfico de influência. Ele está querendo usar daquilo para convencer o guarda civil a não multá-lo pelo não uso da máscara naquela faixa de areia onde ele caminhava. Pois bem, nós temos também o crime de abuso de autoridade. É tipificado dentro de uma lei, no código, que isso pode levar, inclusive, à perda do cargo. Mas o ponto principal que eu queria me apegar é a questão do crime de desacato. Em tese, no meu entendimento, houve um crime de desacato muito claro. E o que é esse crime de desacato? Lembra quando a gente era criança? Que a gente chegava a fazer uma arte, tinha alguma coisa errada, e o pai da gente chegava pra gente e falava assim: você me desacatou, você não podia ter feito isso, você tem que me obedecer. Pois bem, em regra geral, é isso daí, é o desacato. Por quê? Porque aquele guarda civil militar, ele estava no exercício da função dele, ele estava trabalhando, ele era um representante ali do município. E o desembargador era um cidadão comum, assim como poderia ter sido eu ou poderia ter sido você. Os guardas municipais, eles poderiam ter naquele momento detido o desembargador e levado perante uma autoridade que é o delegado. Ele não ia ficar preso, mesmo porque é um crime de menor potencial ofensivo, como nós dizemos no direito penal. Tudo bem, mas ele iria responder por isso. E a pena de detenção, ela vai de 6 meses a 2 anos ou multa. Eu coloco isso porque provavelmente fica aqui uma indagação, um ponto de interrogação. Se fosse eu ou você, será que nós não teríamos sido conduzidos à delegacia? Fica aqui a pergunta. Não estou discutindo a conduta dos guardas municipais, eles agiram corretamente, inclusive eles foram homenageados. Acho que a gente acaba tendo uma inversão de valores no nosso cotidiano, na nossa vida e no nosso posicionamento. Porque, na verdade, o guarda municipal, ele estava na função dele e era dever dele orientar a pessoa a colocar máscara, e se ela se recusasse, como aconteceu, autuar e fazer colocar uma multa para ele, que foi o que aconteceu. Mas isso é a obrigação da função. Aquilo não era para ter sido uma coisa fora do normal, não é mesmo? É que nesse ponto que eu coloco essa inversão de valores. Vou falar mais uma vez, não questiono o posicionamento dos guardas, foram corretos, postura, todo mundo está elogiando, foram homenageados. Uma entrevista que o próprio guarda municipal, que se chama Cícero, deu para a Folha na segunda-feira, ele diz que essa atitude deles deveria ser regra e não uma exceção. Então, era um ato normal. Ele estava trabalhando e cumprindo o dever dele. E um outro ponto que eu gostaria de levantar, de colocar, é que o desembargador falou que o decreto não é lei. É lógico, decreto não é lei, mas ele tem força de lei, porque ele tinha que usar máscara sim, como eu tenho que usar se eu sair na rua, em qualquer local público, você tem que usar. E como que isso acontece? Quando, em fevereiro, foi criada a lei do Covid-19, regulando a situação de pandemia do Brasil, já foi analisado pelo STF a questão, que foi provocada através de uma ação, a questão se os governos, os estados e os municípios, através dos seus prefeitos,
poderiam legislar sobre isso, por exemplo, decretando lockdown, por exemplo, obrigando o uso de máscara. E sim, pode, já é pacífico, porque existe um entendimento dentro do direito, inclusive está previsto lá na Constituição Federal, de que nesse aspecto, nesse assunto, os estados e municípios são concorrentes ao governo federal, tá? Então, eles podem sim legislar. Em verdade, o direito não é absoluto. A Constituição Federal, ela prevê a liberdade de escolha no uso ou não de máscara, mas também prevê a preservação da vida. E a minha liberdade de escolha de não usar a máscara esbarra no bem maior, que é o direito de preservação da sua vida. Por isso, o uso de máscara é obrigatório.